Sempre em frente, galera. Vamos lá, novos exercícios. Exercício de número 9. O exercício que deixou a galera um pouco preocupada ali no dia da prova e tudo mais. A gente já fala sobre isso. No padrão do Excel 2003, o estilo de referência, ele não está falando da referência, ele está falando do estilo de referência. 5:10 se refere a todas as células. Galera, espera lá. Claro que o comum, normal é outro tipo de informação, é a gente enxergar algo do tipo A5, G10. Mas olha, eu posso decompor isso aqui, mais ou menos assim. Porque lembra, galera, o que é de A5, G10? Ou seja, o que é de A5 até G10? É tudo que vai de A até G, representado aqui, e tudo que vai da linha 5 até a linha 10, representado aqui. E digo mais, galera, se algum dia você enxergar isso aqui, ó, não só o Excel aceita, como isso aqui significa o seguinte: soma, para mim, Excel, desde a coluna A até a coluna C. Você fala assim, mas de A o quê, caramba? Começa em que linha? Termina em que linha? Eu disse alguma coisa? Não. Se eu não disse nada, o que o Excel admite? Se eu nada disse, o Excel imediatamente admite tudo. Ou seja, como se eu estivesse dizendo para ele somar a coluna A inteira, a coluna B de bola inteira e a coluna C de casa inteira. Tá legal? Só que agora, claro, a referência da questão é essa, 5:10. A ou até porque é 2 pontos. Então é tudo que está desde a linha 5 até a linha 10. É só isso, galera. Não era o endereço em si, era o estilo de referência. Tem que tomar cuidado com os enunciados para você não ficar com medo. Tá legal? Então, voltando lá, o estilo de referência se refere, letra A, da linha 10, da linha 5, perdão, e da coluna 10 apenas, esquece. B, da coluna 5 já era, porque coluna é letra. C, da coluna 5 já era. D de dado, da linha 5 até a linha 10, inclusive, ou seja, a linha 10 faz parte da jogada. Verdade, galera, os 2 pontos é para o até. Gabarito é D de dado. Agora, a alternativa E diz o seguinte, da linha 5 e da linha 10 apenas. Não, porque aí teria que ser ponto e vírgula, não é? Vocês sabem disso. Então, nada a ver. D de dado é o gabarito para a questão de número 9. Tá ok? Aí nós temos um enunciado introdutório. Deixa eu ver se eu sem querer não pulei alguma coisa aqui. Não, tá certinho. Aí nós temos nós vamos começar com questões do estilo da CESP. Aí diz o seguinte, a figura acima, que na verdade vem no próximo slide, mas para quem baixou lá o material, né, está lá organizado, a figura acima mostra uma janela do Excel 2003, contendo uma planilha em processo de edição, com dados contendo as áreas em quilômetros quadrados de diversos setores de um município. Com relação a essa janela e ao Excel 2003, julgue os itens que se seguem. Aí, um item ficou aí junto, o item 16. Mas deixa eu dar uma olhada se eu, por um acaso, não coloquei esse item mais à frente também. Tá, esse 16 aí foi erro meu na construção do material, galera, mas tanto faz. Então, vou continuar a partir daí. Os itens que se seguem, 16, não é questão 16, ela está fora de lugar, mas enfim. Para se calcular a soma dos conteúdos das células de B2 a B5 e colocar o resultado em B6, é suficiente clicar a célula B de bola 6, digitar igual soma, abre parênteses, B2, 2 pontos B5, e em seguida teclar Enter. Mesma coisa que nós já discutimos agora há pouco, não é, pessoal? Os 2 pontos é o intervalo inteiro,
Portanto, B2 até B5. Está correto esse tal item 16, completamente deslocado do seu local de origem, tá certo? Mas a questão 16 está certa. Aí vou voltar para a ordem que deveria aparecer. Tá? Item 10. Para se aplicar negrito aos conteúdos das células A1 e B1, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações. Clicar a célula A1, pressionar e manter pressionada a tecla Shift, clicar B1, liberando então a tecla Shift, clicar o botão negrito. Claro que dá, né, galera? É isso mesmo. Por quê? Quando eu aperto o Shift e clico em B1, ele deixa a A1 selecionada e também seleciona a célula que está ao lado, nesse caso B1. Ficam ambas selecionadas, eu aperto o botão negrito e ambas ficam em negrito, como a questão de número 10 solicita. Um único detalhe. E se o cara quisesse aplicar negrito simultaneamente nas células A1 e C1, C de casa, pulando o B1? Aí já não dava para fazer isso. Por quê? Porque se eu clico em A1, aperto o Shift, pressiono, mantenho o Shift, a tecla Shift pressionada, e clico em C1, ele vai selecionar A1, B de bola 1 e C1 também, porque lembra, quando você pressiona o Shift e clica em duas células quaisquer, ele vai pegar todo o intervalo que está nesse meio. Então, nesse outro exemplo, diferente da questão 10, mas nesse outro exemplo, o que eu teria que fazer? Clicar em A1, pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl e depois clicar em C1. Aí sim, só seriam selecionadas as células A1 e C1. E voltando ao item número 10, galera, se este item 10, do jeitinho que ele foi lhes apresentado, se o enunciado traz a tecla Ctrl no lugar da tecla Shift, nesse caso dá certo. Porque, galera, lembra? O que faz o Shift? Aperta o Shift e clica em duas células. Seleciona todo o intervalo. Ou então aperta o Ctrl, clico em duas células, ele seleciona só as duas. Mas nesse caso, nós estamos falando de duas células lado a lado, A1 e B1. Galera, quando eu digo para vocês, seleciona para mim de A1 até B1, ou se eu digo para vocês, selecione A1 e B1, dá na mesma. Só se fossem células distantes umas das outras, é que não valeria a diferença. Tá? Nesse caso, tanto faz como tanto fez. De qualquer forma, na exata maneira em que o item número 10 nos foi apresentado, claro, o gabarito está correto. Questão 11. A questão 11, depois que você enxerga a chave, ela fica muito simples. Para se formatar como itálico os conteúdos das células B1 e A6, sem alterar o texto nessas células, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações. Clicar a célula B1, pressionar simultaneamente as teclas Ctrl e I. Isso realmente gera itálico. Ótimo. Clicar o botão colar, clicar a célula A6 e clicar novamente o botão colar. Galera, como assim? Ó, primeiro você cola, depois você cola. Não, para começar, não existe nenhuma tarefa que você possa realizar colando duas vezes. Porque antes de colar, você tem que recortar ou você tem que copiar. Então, já está errada. Mas mesmo que a construção fosse, por exemplo, copiar e colar, estaria errada também, porque lembra? Quando você copia e cola uma célula que tem conteúdo em negrito, você leva o formato negrito, mas leva também o conteúdo. E o enunciado da questão deixou muito claro. Para se formatar como itálico os conteúdos de B1 e A6, sem alterar o texto dessas células. Quando eu quero alterar formato, igualando um formato de uma célula a outra, sem alterar o conteúdo, serve-me apenas o botão ou a função pincel. É para isso que serve o pincel, tá legal? Então, a questão de número 11, nem pensar, não é, galera?
Está errada. 12, portanto, mudamos. Uma questão que tem a ver um pouquinho com matemática financeira, uma questão longa. Aliás, retirada de prova de Banco do Brasil. Nem podia ser, aliás, agora eu não me lembro se é Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, mas acho que era do Banco do Brasil. Enfim, é banco. 12. Considere-se que em uma planilha do Excel 2003, na qual todas as células estejam formatadas como números, a célula B2 contém o saldo de uma poupança em determinado mês do ano. Considere-se também que sobre esse saldo incidam juros compostos de 2% ao mês e que o titular não realize nessa conta operações de depósito ou retirada. Nessa situação, o valor do saldo da referida conta de poupança após duas incidências sucessivas de juros, ou seja, 2 meses, né, sobre o saldo mostrado na célula B2, pode ser calculado e apresentado na célula B4 por meio da seguinte sequência de ações. Clicar a célula B4, digitar todo esse negócio aí, igual B2, asterisco 1,02, tal, e em seguida teclar Enter. Longo enunciado, mas aplicação relativamente simples. Ele disse o seguinte, lá em B2 tem o saldo de uma conta poupança. Então, beleza. B de bola 2. Como ele não disse qual é o valor, eu posso chutar. Eu vou chutar um valor que é sempre legal para fazer conta, um valor inteiro. E que é bom também quando eu uso percentual, R$100. Galera, o que é juros compostos? Significa que no primeiro mês, sobre o saldo, vai ser aplicado os juros. Quanto que ele disse que é os juros? 2% ao mês. Então, depois do primeiro mês, a conta vai ter um saldo de R$102. Por quê? 2%, 2 de 100 é 2, por isso que eu já gosto de usar 100, né? É sempre aquele número mágico para trabalhar com percentual. Só que veja, quando vier a incidência de juros do segundo mês, não vai ser 2% sobre o 100, porque é juros compostos. É sobre o saldo imediatamente anterior. Então, o que é? É 2% sobre o valor de uns R$102, que vai gerar, é claro, 102 vai dar 1,02, 1%, 2%, 2,04. Então vai dar 104,04. Ora, galera, o que acontece? Se eu falar para vocês, então, matematicamente, isso aqui nada mais é do que B2 multiplicado pela taxa de juros no final do primeiro mês. 1,02. Por que 1,02? Porque lembra, quando os juros é 2% de acréscimo, então é 100% do valor, no final do primeiro mês o cara vai ter os mesmos R$100, que é 100% que vale 1, mais 2%. Então é vezes 1,02. E depois, no segundo mês, multiplicado de novo pelo mesmo valor. Só que a matemática não deixa a gente se enganar, não é, galera? Quando nós temos uma multiplicação sucessiva executada sobre o mesmo valor, nós podemos criar uma potência sobre isso. Então, isso aqui nada mais é do que B2 multiplicado pelo quê? 1,02 vezes 1,02, 1, vezes 0,2 sobre si mesmo duas vezes. Então, 1,02 elevado ao quadrado. E a potência, de fato, é feita pelo acento circunflexo. Se você, então, compara isto com aquilo que o slide apresenta, lá no final ele diz, selecionar a célula B4, né? Digitar igual B2, asterisco, correto, é o símbolo de multiplicação. 1,02, circunflexo, correto, 2, indicando 1,02 elevado ao quadrado. Perfeito.
É um pouquinho de matemática também. Mas até que tem alguma coisa de informática, pelo menos nessa questão. O asterisco, não é? O circunflexo, para você ter certeza das operações executadas. Tá legal? É isso aí, galera. Mais exercícios depois.